Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui no canal Católicos 2.0 para falar das coisas de Deus para todos vocês. Você seja muito bem-vindo. Já peço a você que ajude o nosso trabalho de evangelização. Você pode aí compartilhar, curtir, comentar. Deixa aí registrado a sua participação aqui no nosso canal, tá certo? Hoje eu estou aqui com Mayara Alves, doutora, advogada, missionária, e está aqui para partilhar um pouco daquilo que é próprio de Deus para cada um de nós. E aí, Mayara? Justamente isso, né? Como o Darlison falou, falar um pouquinho como é o ingresso do jovem na igreja e por que a gente é tido, né, na palavra como um jovem que é forte, né? João escreve para as Sagradas Escrituras dizendo que jovem eu te escrevi porque sois forte. Então, por que, né, nós somos tidos hoje como forte? Justamente pela questão de a gente estar na flor da idade, então isso aí se presume já que a gente teria um ânimo maior, uma força maior para enfrentar as adversidades e até o maligno mesmo, como ele mesmo vai falar. Então, a gente teria essa força, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa força, a gente também está mais inclinado para o pecado. É verdade. Porque, às vezes, a gente está mais submisso às coisas do mundo, justamente porque está na juventude, querer muitas vezes estar em lugares que não nos convém. E a gente precisa lutar cada vez mais por isso. E por isso que a gente é forte, né? Mas também, na mesma proporção que a gente é forte, a gente, infelizmente, a gente ainda tem essa inclinação a mais para o pecado, mas a gente precisa lembrar da nossa força, né? Que somos mais fortes do que ter essa inclinação para o pecado. É verdade. E assim, às vezes até a imaturidade da pessoa, ela contribui, né? E na medida que a gente vai caminhando, vai crescendo, vai vendo as coisas de Deus acontecerem na nossa vida e na vida dos irmãos, a gente percebe que a gente deve caminhar e trilhar um caminho de santidade. E aí, Mayara, hoje tu começaste na PJ. Isso. A PJ ela é a minha porta de entrada na igreja. A minha também, minha também. Já temos aí em comum, né? É uma satisfação muito grande trabalhar com a juventude, porque você, jovem, você que está aí nos assistindo, você é especial para Deus. E quando a gente percebe e vê um jovem se encontrando com Deus, ali não tem nada que pague. Mas aí é contigo. Tu iniciaste na PJ. Isso. A PJ ela foi a minha porta de entrada, né? Eu acho que eu tinha por volta dos 13, 14 anos de idade. Eu sou novinha ainda, só tenho 22 anos. Então, a PJ foi onde realmente eu posso dizer assim, que eu tive o meu encontro com Jesus, né? Então, eram ali alguns jovens que se reuniam sempre aqui na igreja e tinha vezes que tinha tanta gente que a sala ficava muito cheia, né? Tinha vezes que tinha 30, 40 jovens na sala e a sala ficava bem apertada, porque o jovem, ele tem esse desejo de buscar, mas infelizmente muitas vezes não permanece porque a caminhada ela exige muitas coisas da gente que a gente precisa renunciar e nem sempre estamos dispostos a renunciar tudo aquilo. A caminhada ela é muito gostosa, mas ela também é árdua. E muitas vezes muitos desistem no caminho pelo simples fato da caminhada não ser tão simples como a gente pensa. É gostoso demais estar na igreja, é muito bom estar na igreja, mas a caminhada é tipo aquela semente que cai no terreno cheio de pedra, né? Ela não consegue criar raízes, não consegue crescer, não consegue nutriente suficiente, porque a caminhada muitas vezes ela é dura, ela é árdua. E é justamente isso que a gente precisa tentar trazer o jovem para a igreja, né? Tentar que ele veja que, embora seja um caminho não tão fácil de seguir, mas a gente precisa mostrar a ele que é prazeroso essa vida ao lado de Jesus. Então, muitas vezes ele pensa, eu não vou para a igreja porque eu preciso renunciar a isso, eu preciso renunciar aquilo, mas não é também só renúncias, é uma vida prazerosa. E a gente precisa sentir esse prazer que é viver ao lado de Jesus. E só quem vive, né, vai saber o que é que eu estou falando. Nossa Senhora era jovem, São João Evangelista era jovem, aqui atrás, São Sebastião era jovem, Santo Francisco de Assis era jovem, Santo Antônio de Pádua era jovem. Eu acredito muito naquilo que Papa João Paulo II dizia: jovem, vós sois a força da igreja. A igreja, ela precisa caminhar, e precisa caminhar com os mais velhos, com os anciãos, com os que têm mais sabedoria. Mas o jovem, ele tem um vigor na igreja
que onde o jovem está, ele traz alegria e ele traz força. Esse jovem, ele impulsiona a igreja. E é por isso que Deus chamou Samuel jovem, chamou Davi jovem, porque aqueles que tinham forças e coragem para lutar. E então, é por isso que nós trabalhamos com os jovens e amamos trabalhar com o jovem, porque o jovem, ele traz essa alegria, ele traz essa força que nos ajuda e fortalece a caminhada. E o que eu costumo dizer também, Dalisson, é que ser jovem hoje dentro da igreja é andar na contramão do mundo. Porque a gente está tentando, né, se desviar daquilo que o mundo prega. Porque o que o mundo prega hoje para a gente não é uma vida segundo os mandamentos do Senhor. Então a gente precisa de fato, para ser um jovem, para ser cristão, a gente precisa andar nessa contramão. E como a gente já vem falando, né, é prazeroso andar na contramão do mundo. Porque, embora você seja julgado algumas vezes, né, muitas vezes o jovem entra na igreja e ele não consegue ficar justamente por conta que sofre alguns julgamentos, uma coisa, mas ele precisa permanecer porque não é por ninguém que ele está ali, né, é por Deus. Às vezes existe esse conflito, mas porque o pessoal que está na igreja não vai me acolher, mas você precisa pensar que Deus é o propósito de você estar ali, não é por ninguém, né, é por Deus. E é por isso que a gente precisa pensar nisso. Quem nos elegeu primeiro foi Deus. Nós somos eleitos de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos chamou. Mesmo com alguns entraves, alguns gargalos na missão, que acontece em todos os ambientes, nós estamos aqui e você é chamado também a participar conosco, a estar do nosso lado. Porque a palavra de Deus, ela é abrangente a todo mundo. Deus, ele ama e acolhe a todos. Em Deus não há distinção de pessoas. Está entendendo? Então, é necessário que o jovem venha caminhar com Cristo, caminhar com Deus. Ô Mayara, uma coisa que me preocupa muito hoje é porque o mundo hoje está mais sedutor ainda, eu acredito. O mundo é muito sedutor, as coisas do mundo são muito prazerosas. Eu vi até no vídeo de Emerson que a gente lançou esses dias, que ele dizia assim, a coisa do mundo é boa e nos atrai. Mas aí é uma coisa que não nos oferece uma salvação, que não nos oferece uma liberdade. O mundo nos oferece algo momentâneo, que posteriormente ele vai tomar aquilo da gente, né, e vai jogar a gente no chão. E com Deus não, com Deus a gente só caminha. E como tem sido hoje, depois desses anos de caminhada, como é que tem sido a caminhada com os jovens? A caminhada com o jovem, ela é sempre assim, uma caminhada de muita alegria, né, de muita, às vezes de uns tropeços, mas a gente sempre consegue tentar olhar um para o outro e dizer que ninguém é perfeito. É verdade. Ninguém é melhor do que ninguém. E a gente tenta, sempre que tem alguma coisa, tem alguma dificuldade, a gente senta, a gente conversa, né, a gente tenta colocar tudo, né, a limpo para justamente dizer, né, que a gente precisa lembrar do nosso propósito, que o nosso propósito maior é servir a Jesus. Então, não é uma caminhada fácil, trabalhar com jovem não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada que faz com que a gente se fortaleça, porque enquanto jovem, a gente precisa tentar se fortalecer todos os dias, porque como a gente tem falado desde o começo, são muitas tentações que o mundo hoje nos oferece, e hoje ainda mais, né? Antigamente a gente poderia ver que era tudo muito mais rígido, hoje não. Então, hoje a gente tenta fazer com que o jovem ele sinta o prazer de ficar dentro da igreja. Então, ele precisa sentir o que o mundo poderia oferecer a ele de outra forma, porque a alegria que Jesus nos traz, ela não é momentânea, ela é para sempre. Então, eu costumo dizer assim, tem muitas pessoas que dizem, mas a bebida ela não é um pecado. Eu disse, mas por que você vai beber? Né? Porque você quer procurar uma alegria que ninguém vai te dar. A única pessoa que pode te dar isso é Jesus. Então, é justamente isso que a gente tenta trazer para o jovem, porque a alegria de estar em Deus, ela não é momentânea. Ela é uma alegria que ela vai permanecer pelo resto dos seus dias. Hoje, eu vou contar um caso aqui. Hoje eu estava num lugar e chegou uma pessoa e ela falou assim, eu já chorei tanto hoje e eu não consigo parar de chorar nem de me distrecer. Eu já tomei café, eu já fumei maconha, eu já fiz de tudo e aquilo não me preencheu. Sabe que na hora eu fiquei sem reação, porque ela foi tão aberta e tão clara, porque o que ela queria o vazio que ela sentia
nada poderia preencher. Então ela já tinha bebido, já tinha fumado maconha, tinha feito um monte de coisa e não tinha preenchido. Em nenhum momento a gente deve olhar essas pessoas, não precisamos olhar essas pessoas com um grau de condenação, mas de acolhimento, né? Porque o mundo aí tem oferecido tantas coisas que não vai preencher. Não vai preencher de forma alguma. Só Jesus vai preencher. Só Jesus. E é isso que a gente tenta, né, pregar sempre. Além de trabalhar também com jovens, né, há tanto tempo, eu também sou catequista. E como eles estão naquela fase da adolescência que é mais dificultosa ainda, entre os 12 e 13 anos, então a gente tenta a questão de alertar eles, olha, que está ingressando na igreja agora, às vezes nem sempre tem uma vivência religiosa, então a gente tenta sempre alertar, né, vocês estão na flor da idade, então por que a gente não vai aproveitar da melhor forma, que é seguindo Jesus? Porque a gente não se engaja em uma pastoral depois que sair daqui da crisma, depois que sair da catequese, porque hoje existe muito isso ainda. Vem para a crisma, vem para a catequese e ali acaba. E passa os 2 anos, faz e depois não volta mais. Mas por que não se engajar dentro de uma pastoral da igreja, participar de um movimento e fazer com que a igreja cresça, né? Então a gente precisa sempre assim buscar mais e a gente tem que ter esse trabalho de evangelização para o jovem, para acolher o jovem dentro da igreja. E depois da PJ? Aí veio a EJC. Que hoje, né, é onde eu estou mais atuante no EJC atualmente. Não deixei de ir para a PJ, sempre quando posso, eu estou presente nos encontros, trabalhando junto com eles, né? Nunca esqueci, porque eu sei que foi ali que foi o meu primeiro encontro com Jesus. Então veio o EJC e também, né, foi uma experiência diferente para mim, apesar de já saber, de já estar engajada, de já, na época, já ter coordenado a PJ também, mas foi uma experiência nova para mim, enquanto jovem. Foi uma experiência maravilhosa, então eu posso dizer que foi ali também que eu me encontrei com Cristo também, né? Mas sem esquecer que foi a PJ que foi a minha porta de entrada. Porque na medida que você também vai servindo naquela pastoral, as responsabilidades vão ser maiores naquela pastoral, né? Eu confesso que o EJC me surpreendeu muito, eu não conhecia, e no último EJC que a gente teve, eu fui um dos padrinhos dos meninos, eu e minha esposa, e eu me impressionei muito, porque eu participo da Renovação Carismática há uns 15 anos, e eu nunca tinha visto um momento daqueles, assim, que acontece dentro do EJC, né? É maravilhoso, é maravilhoso. O que a gente preza é que os jovens continuem caminhando, né? Porque é um encontro de jovens com Cristo que precisa ter uma continuidade, que precisa ter uma perseverança, né? Mas é fantástico aquilo que Deus faz naqueles meninos. É maravilhoso. Eu fiquei impressionado. E todos os dias eu costumo dizer que Deus, ele nos dá uma folha em branco para que a gente preencha da melhor forma, todos os dias. Então, a gente, enquanto jovem, deve buscar essa folha em branco todos os dias para que a gente possa preencher da melhor maneira possível. Então, se ele nos dá essa oportunidade todos os dias de ser melhor, de tentar buscar mais as coisas dele, a gente precisa preencher essa folha da melhor forma possível. E é isso que a gente tem que estar buscando, porque eu vou viver aquele encontro, mas vai acabar ali. E não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente continue, que a gente persevere. Então, a perseverança é o que vai dar frutos. Então, a gente precisa perseverar para que os frutos, eles apareçam. E existe sempre as situações da vida. A gente não sabe, por exemplo, a gente não sabe o que levou um jovem hoje a ser alcoólatra, a gente não sabe o que levou um jovem a usar drogas, a ser agressivo, a ter depressão. A gente não sabe o que levou aquilo. Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito lá na comunidade Samaria é que a gente deve olhar o outro com o olhar do outro. A gente não deve, muitas vezes a gente olha com o nosso olhar, e nosso olhar, as nossas condições, as nossas circunstâncias são diferentes da do outro, né? A gente vive, eu conheço Maiara, mas eu não sei, a gente se conhece há bastante tempo, mas eu não sei como é o dia a dia dela, como é a relação dela com a família, com o noivo. Eu não sei qual é o dia a dia dela no trabalho. Então, tudo isso influencia na nossa caminhada, tudo isso influencia na nossa fé, né? No alimento da nossa fé, porque esses tipos de relacionamento que também vão
influenciar da forma como eu me relaciono com Jesus. Né? Se eu não tenho um bom relacionamento, por exemplo, com o meu pai, o meu relacionamento com Deus, que é o Pai de todos nós, pode ter dificuldades. Então, a gente precisa acolher e amar os irmãos. E o processo de conversão e de mudança só depende dele e de Jesus. E esse processo de conversão e de mudança, Adalisson, é bastante interessante, porque a partir do momento em que a gente se converte, em que a gente conhece mais Jesus, até o jeito da gente andar muda, o jeito da gente se vestir muda. Então, embora não seja uma coisa que acontece do dia para a noite, né? A conversão é diária. Então, a gente precisa estar buscando ela sempre. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, né? Então, a gente precisa buscar essa conversão todos os dias, né? E é assim que a gente vai tentando alcançar a nossa santidade e tentar viver, né? Nem que seja o mínimo mais próximo dos mandamentos de Deus. Fazer as coisas que sejam básicas, na verdade, né? Ler o Evangelho, rezar o texto, isso são coisas básicas que a gente deve fazer para aspirar à santidade. É verdade. Lá em 2 Coríntios, São Paulo fala de aspirar e buscar as coisas do alto. Então, quando eu estou estudando, por exemplo, tu é bacharel em Direito. Quando você está estudando Direito, você vai se dedicar àquele estudo e vai aprender. Se não aprender tudo, mas vai aprender 95%, porque tem que aprender. Advogado tem que aprender mesmo. Então, aqui dali você tem que exercitar para que você aprenda e tenha conhecimento daquilo. E todos os anos e sempre as leis mudam e tem que aprender e conhecer as leis de início ao fim. Pois bem, a palavra de Deus e os caminhos de Deus também devem ser estudados. Só que a palavra de Deus ela não é estudada, por exemplo, igual a uma faculdade, 10 períodos, 5 anos, não. A palavra de Deus é algo que a gente estuda por toda a vida e que Deus permanece em nós também na medida que nós buscamos e nos alimentamos. Se eu me alimento de Deus, eu vou estar forte em Deus. A minha comadre, Elizabeth Santiago, ela diz sempre: vence o que está mais alimentado. Se eu me alimento de Deus, eu vou estar cheio, repleto de Deus. Mas se eu não me alimento de Deus, aí como é que pode? E também não posso estar na igreja e estar no mundo, né? Se eu me alimento de Deus, eu tenho que me alimentar de Deus a cada instante. Numa música, numa pregação, num momento de oração. Trazer para a nossa casa. Hoje é tão simples e tão fácil a gente ter contato e ter acesso às coisas de Deus. É só colocar no YouTube lá, Colo de Deus, Eliana Ribeiro, sei lá, qualquer um desses ministros de Deus, e você louva e já se alimenta de Deus, né? E a palavra também tem palavra em áudio, palavra digital, enfim. Deus está aí em todos os meios para alimentar a tua fé. E a gente acha que para sentir a presença de Deus, muitas vezes a gente acha que precisa chorar, que precisa se arrepiar, que não, uma simples palavra, um simples bom dia, né, faz com que a gente mude o nosso dia. Então, ali também está a presença de Deus, né? Então, a presença de Deus, ela se manifesta nas pequenas coisas. A gente não precisa estar pedindo muito. Deus, ele se manifesta no simples, na simplicidade. Então, é muito mais fácil a gente sentir a presença de Deus naquilo que é simples. Mas a gente sempre está buscando sempre algo mais. Mas Deus, às vezes, ele nos mostra coisas que são parece que a gente está em busca do extraordinário. Exatamente. Mas aí, Deus, ele é simples. Ele fala a você agora, através desse vídeo aqui no YouTube. Deus, ele é simples. Deus é ótimo, porque ele não depende de fatores externos para acontecer. Ele acontece independente, né? Ele acontece independente da minha vontade. Ele é Deus independente de que eu acredite ou não, que eu viva ou não, que eu peque ou não. Deus, ele é independente. Então, ele vai estar lá, ele vai agir no simples, ele vai agir no mais simples que você imagina, no cantar de um passarinho, ele vai agir no amanhecer, ele vai agir de qualquer forma. Eu lembrei agora de Juninho Cassimiro, ele disse no testemunho que ele estava num sítio, numa chácara assim, e escutava como se fosse uma água, uma cachoeira, e aquilo dali foi aproximando ele mais de Deus, e ali ele criou uma música, porque ele disse que só naquele cair daquela água, aquele barulho da água caindo naquela pequena cachoeira, fez ele sentir Deus.
você vê uma cachoeira, né? Então, Deus, ele é extraordinário, ele é magnífico, ele é grandioso, ele é altíssimo, ele é supremo, mas ele age nas coisas simples. É exatamente isso, né? Então, a gente não deve estar sempre buscando o extraordinário, né? Como o Darlison falou, isso é uma característica de Deus. Então, a gente precisa estar antenado naquilo. Às vezes a gente pede, eu quero um sinal de Deus, eu quero que Deus me conceda isso, eu quero que Deus me conceda aquilo, mas é porque a gente também, às vezes a gente não para escutar a voz de Deus. Então a gente precisa, enquanto jovem, enquanto, né, já tem um grande tempo de caminhada, cristão, né? Da maneira geral. A gente precisa tentar escutar Deus, né? Então, às vezes, Deus sabe o que a gente quer, mas a gente precisa dizer, mas a gente também precisa escutar. Talvez aquilo que a gente almeja não é aquilo que Deus quer. Então, a gente precisa realmente tentar ouvir a voz de Deus. Falta isso, a gente não ouve, a gente não está disposto, muitas vezes, a ouvir o que Ele tem para a nossa vida. E assim, Mayara, muitas vezes a gente tem que falar e a gente mesmo ouvir a voz da gente. Verbalizar, tem coisa que a gente tem que verbalizar. E Deus, ele só concede algo na nossa vida se aquela coisa for essencial para a nossa salvação. Às vezes as pessoas dizem assim, tem fulano na igreja, tanto tempo não consegue a graça. Será que aquela graça que ele quer, aquilo que ele deseja, é essencial para a salvação deles? Então, Deus só nos concede alguma coisa que for necessária para a nossa salvação. Porque eu já vi muitas pessoas pedirem uma graça e depois que Deus concede aquilo, que Deus concede realmente e Deus dá, e aquelas pessoas se distanciam de Deus, fogem de Deus e até dizem assim, Deus, eu estou em casa, eu estou rezando, estou ouvindo música, estou não sei o quê, e Deus me ouve. Deus ouve a gente em qualquer lugar. Mas a gente tem que estar em busca desse Deus, em busca do amado. Não é à toa que os santos foram santos, porque buscaram em todas as circunstâncias. Eu gosto muito de São Sebastião, porque a persistência dele na fé trouxe não só a santidade dele, mas conseguiu converter muita gente. E essa santidade, ela vai alimentando de geração em geração. Século III, século IV, e até hoje faz efeito na vida dos cristãos, a morte de São Sebastião e a vida de fé dele. Tá entendendo? E trazendo, né, como exemplo para nós, São Sebastião, ser um jovem cristão é justamente buscar a Deus todos os dias, né? Estar em constante busca pelo amor de Deus. Então, ser um jovem cristão é buscar sempre o amor de Deus, é tentar andar o mais próximo dos mandamentos de Deus, porque nem sempre a gente consegue, não é algo fácil, mas a gente vai tentando todos os dias, tentando fazer o mínimo, o básico, e depois a gente vai estar fazendo muito mais. Então a gente precisa começar caminhando aos poucos, né, tentando nos olhar enquanto jovem, a nossa vida, o nosso interior, que muitas vezes está tão machucado, tantos jovens hoje que sofrem com crise de ansiedade. E por que a gente não tentar preencher esse vazio que muitas vezes habita na gente? A gente precisa fazer com que a caminhada não se torne cansativa também. É isso que a gente precisa fazer. Porque eu vou entrar na igreja, então eu vou ter que ir todo dia e vai ser cansativo, e eu tenho meus problemas diários, eu tenho a minha faculdade, eu tenho meus estudos, eu tenho o meu curso, mas a gente precisa se alimentar. Então, a gente precisa buscar dentro das condições necessárias, né? Então, não é algo que deve se tornar cansativo, é algo que deve se tornar prazeroso. Não é um peso, né? Caminhar com Jesus não é pesado. Pesado são as consequências do mundo e as consequências do pecado. Andar com Deus é super prazeroso. Tanto é que a gente trabalha, exemplo, 5 dias no retiro de carnaval, e trabalha, não dorme direito, não come direito, mas aqui dali a gente volta abastecido. Da mesma forma quando se trabalha por EJC, são meses de preparação, naquela semana que acontece o JC é mais intenso ainda, e quando termina ali no domingo à noite, que termina o encontro, né, aqui dali é fantástico, é prazeroso demais, é transformador até na vida de quem serve, imagine na vida de quem está sendo encontrista, né? Então, torna-se prazeroso. E tanto é que mesmo que você tenha várias atividades e trabalhe muito naqueles dias ou na sua pastoral, no tempo que você caminhar nela,
aquilo ali não pode se tornar um fardo, não pode se tornar um peso. Como eu disse, né, tem que se tornar algo prazeroso. Então, muitas vezes, como tu deu o exemplo do retiro de carnaval, às vezes, assim, as pessoas que estão participando do retiro acham que aquelas pessoas que estão trabalhando não estão em constante presença de Deus, mas muitas vezes a gente é tocado mais quando a gente está preparando um encontro, muitas vezes do que quando a gente está fazendo. Então, as pessoas, elas trabalham para Jesus, muitas vezes elas sentem o peso da caminhada, mas a gente não deve tornar isso dessa forma, né? A gente sempre deve estar buscando, pedindo a Deus o discernimento, adorando Jesus na Eucaristia, que é muito importante, porque a gente, enquanto cristão católico, a gente precisa adorar Jesus na Eucaristia. É verdade. Então, a gente precisa ter essa constante busca, esse dia a dia ao lado do Senhor, porque é só assim que a gente vai tornar essa caminhada mais leve, né? Porque Ele não nos prometeu uma flor, Ele não disse que ia ser fácil, mas Ele disse que a gente daria os reinos dos céus, então a gente tem que buscar. E o bom também, Mayara, para alimentar essa fé, ler e estudar sobre a vida de santo. Porque a gente olha assim, olha, se Sebastião conseguiu, se Francisco de Assis conseguiu, se Santa Luzia conseguiu, se Santo Expedito conseguiu, eu também conseguirei. Agora, temos que usar as mesmas ferramentas que eles usaram, que é buscar e se alimentar de Deus. Né? A caminhada, ela exige, como a Mayara falou, exige um alimento espiritual. E antes que a graça ela passe para a gente aprende isso muito na renovação carismática, informações. Eu já ouvi isso várias vezes, que antes que a graça chegue no irmão, ela passa por aqueles que estão servindo. Então, aqueles que estão servindo é um canal. Aqueles que estão servindo é como se fosse um cano de água que está alimentando a caixa. Ele leva a água para a caixa. A graça passa primeiro nele para depois que encher aquela caixa d'água. É como um cabo de energia que recebe a energia da tomada e leva até um aparelho. Aquele cabo ele é fundamental para que a graça aconteça. Não que Deus não vá fazer se eu não estiver aqui. Independente de mim, Deus faz de qualquer forma. Mas para aquele momento, Deus se usa dos instrumentos, das ferramentas para a conversão e para que aquele irmão seja tocado. Então, antes que a graça passe pelo irmão, a gente também é alimentado. E a gente também não deve ser como aconteceu com o filho pródigo, né? Porque o filho pródigo, ele foi embora, ele teve que experimentar todas as coisas do mundo, ver que aquilo não preenchia ele, para depois voltar. Então, por que a gente não ir buscar diretamente, né, o Senhor? Então, que a gente não faça isso de ir atrás das coisas do mundo para depois perceber que só em Jesus, né, a gente vai encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Então, que a gente possa não ser o filho pródigo, né, que foi embora, mas que a gente possa também ser na parte que ele volta para a casa do Pai. Então, que a gente possa estar disposto a buscar sempre, né, a voltar para a casa do Pai, porque ele está sempre nos esperando, né? A questão do jovem muitas vezes é que ele vai, mas ele fica com medo de voltar por conta do que as pessoas podem falar. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar? Eu abandonei. E se você está na condição de filho pródigo, volte. Volte porque, como a gente falou, a caminhada é árdua e a gente não sabe os empecilhos e as condições que levou você, talvez, a deixar de caminhar. Mas se você está hoje na condição do filho pródigo, volte. Porque Deus está de braços abertos para te receber. Talvez eu seja o irmão do filho pródigo, mas Deus não quer saber. Deus já está preparando tudo para você. Tudo já está preparado para você voltar. Então volta. Vem caminhar com a gente, vem viver para Cristo. E é o que a gente precisa fazer, né? Viver para Cristo, né? Aquela música de viver, até a passagem da Bíblia, né? São Paulo sempre muito inspirado. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Então a gente tem que buscar todos os dias, porque existe uma coroa da glória que nos espera. Então a gente precisa buscar para que a gente possa ser, no mínimo, digno, né? De alcançar essa vitória. Amém. E aí eu queria até agora partilhar um pouquinho da palavra que tu falou no começo. Lá na carta de 1 João, no capítulo 2, no versículo 14, na parte B, parte C, que diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece.
A palavra de Deus, ela não passa. Ela permanece em vós, permanece nos vossos corações. E vós, permanece em vós e vencestes o maligno. Então, todas as condições de caminhar e de vencer, os jovens têm, nós temos. Porque, além da palavra permanecer, nós conseguimos afugentar o demônio. Isso é muito belo na vida do jovem. O jovem, você é forte, você é guerreiro, você pode, você consegue. Não deixe de caminhar, não deixe de servir a Deus, não deixe de buscar a Deus, em hipótese alguma. Porque, à medida que você começa a caminhar, muitas coisas vão querer tirar você do caminho de Deus. Mas insista, persista, caminhe, persevere, que aí a graça vai acontecer. E o jovem precisa acreditar nessa força que ele tem, né? Porque a própria palavra diz que vocês são fortes. Então, São João, muito inspirado por Deus, ele quis dizer que a gente é forte. Então, a gente é forte, a gente é capaz de vencer as adversidades, a gente é capaz de vencer o pecado. Mas isso depende de nós. Então, a gente precisa acreditar na gente. Primeiramente, né? Deus já acreditou e a gente precisa acreditar. Falta muito isso, né? Acreditar que a gente é capaz de ir lá e vencer. Olha, se Deus diz na palavra que nós somos fortes, que você é forte, imagina o poder da palavra de outra pessoa que vai dizer que você é fraco. Se o próprio Deus está te elevando e dizendo que tu é forte, ninguém mais pode dizer que tu é fraco. Ninguém mais pode dizer que você vai desistir, que você não caminha, não vai conseguir nada. Ninguém mais pode, porque se Deus já diz que tu és forte, se Deus já te deu essa força e a sabedoria de vencer o maligno, ninguém mais pode derrubar você. Ninguém. E a gente... Muitas vezes a gente não acredita na força que a gente tem. Até em vez enquanto jovem a gente desanima. Tem pouco jovem hoje no encontro da pastoral. Então a gente não pode desanimar. A gente precisa acreditar na força que a gente tem. Porque às vezes o jovem passa por isso, né? Às vezes tem um encontro que tem muito jovem, mas às vezes tem um que tem 2, 3. Mas a gente precisa lembrar o que diz a palavra, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali no meio deles. É uma coisa que... Eu não sei por que acontece isso. A gente desanima muito, às vezes por conta disso. Uma coisa que eu aprendi muito com o Padre Sérgio Ramos é que, independente da quantidade de pessoas, a gente tem que servir. Tem que servir, principalmente nesse tempo de pandemia, que não podia vir muita gente. Se tinha 2 pessoas, uma pessoa, o Padre Sérgio celebrava a Santa Missa, porque não é a quantidade de pessoas, é a finalidade. Por exemplo, a gente faz esse trabalho aqui com rede social e eu mesmo não almejo, claro que se chegar a 1 milhão de inscritos, maravilha, mas não é a quantidade e sim a qualidade. A nossa ideia é que você assista, que você participe, que você se alimente da palavra de Deus que a gente está falando aqui hoje. Então, muitas vezes a gente desanima porque a gente quer mesmo que todas as pessoas se convertam, a gente quer que todos os jovens venham, a gente não quer que ninguém desista. A gente quer que todos participem e vivam fervorosamente e busquem a santidade. Só que uns ou outros não vão conseguir chegar, não por vontade de Deus, não porque Deus queira, não, Deus quer que todos se salvem, mas até por uma fragilidade humana mesmo. Né? É como a palavra diz, as sementes vão cair em terras boas, outras não, outras vão frutificar, outras não, enfim. Mas nós temos que nos alegrar por cada um que esteja. Porque, Mayara, às vezes a gente queria que tivesse todo mundo, mas e aqueles que estão? Já são motivo de a gente se alegrar. Tá entendendo? Se tiver 3 aqui, já é motivo da gente se alegrar, porque vieram esses 3. E a gente, às vezes, a gente se entristece e a gente fica, poxa, será que a missão da gente não está não está rendendo frutos? Não. Aqueles 3 que estão ali são os frutos. Aqueles 2 que estão ali são os frutos. Tu está entendendo? E às vezes a gente se entristece muito com isso. Mas aqueles que vieram, aqueles que estão presentes são os frutos e a gente deve trabalhar esse fruto para que ele dê 30, 100 por 1, 150 por 1, assim como diz a palavra. E é exatamente isso, né? A gente precisa acreditar que a gente vai conseguir fazer isso, né? Porque Deus nos escolheu, nós somos fortes, então a gente precisa acreditar nessa passagem, a gente precisa acreditar
como eu posso dizer, nessa pontificação, né, que Deus nos deixou para nós. Então a gente é forte, a gente é capaz, a gente vai vencer o maligno. E é uma caminhada, Darlison, caminhar como um jovem é uma caminhada de altos e baixos. Às vezes a gente está cabisbaixo, às vezes a gente está mais alegre, mas a gente vai vencendo todos os dias, né, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, mas a gente tenta vencer. E é isso que a gente precisa fazer, né? A gente é forte e a gente precisa acreditar nisso. A gente é forte e a gente vai conseguir, porque, como estamos fazendo aqui agora, né, o nosso objetivo é evangelizar e a gente precisa, de fato, evangelizar. Então, se você que está vendo esse vídeo agora, se você se sentir tocado, se você acha que alguma coisa que Deus falou com você de algum modo, de alguma forma, é que você compartilhe esse vídeo para alcançar outras pessoas também, porque como a gente estava falando no começo, né, às vezes uma pessoa só precisa de uma palavra, né, para mudar o dia dela. É só um empurrãozinho. Então, o objetivo hoje é justamente esse, né? Se uma pessoa se sentir tocada, já vai ser o suficiente. Já vai ser o suficiente. E vocês não imaginam a correria para fazer tudo isso, mas a nossa intenção não é que a gente tenha 1 milhão de inscritos ou que ganhar dinheiro com o YouTube. Não. A nossa ideia é anunciar a palavra de Deus. E anunciar a palavra de Deus, ela tem até as suas dificuldades, mas também tem suas delícias. Posso dizer assim, tem as suas vitórias. E a gente só vai descobrir se a gente viver. Se a gente viver. Então a gente convida vocês a viver essa palavra, a caminhar conosco. Aqui na Matriz, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, a PJ, ela se reúne todas as sextas-feiras, né? Tem um encontro com os jovens, né? A nossa carismática tem louvores todas as segundas-feiras nas casas em determinados bairros. Todos os dias temos missa na Matriz às 17 horas, de segunda a sexta. Sábados e domingos, no sábado a missa é às 19 horas, no domingo é às 8 da manhã na Matriz. Então, oportunidade de buscar Deus não falta. Não é verdade? Não. Oportunidade de buscar Deus não falta. E aí, finalize, diga alguma coisa. E o que a gente quer hoje é deixar justamente essa palavra para vocês, né? Jovens, vocês são fortes e a palavra de Deus está em vós. E vencestes o maligno. Então, tome posse dessa palavra, você consegue, você é capaz. Busque as coisas do alto e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Amém. Não deixe ninguém dizer para você que você não consegue. Não deixe ninguém dizer a você que você não vai chegar à santidade, que você não vai conseguir chegar, ver Deus. Não deixe ninguém dizer a você aonde você quer chegar. Por quê? Se Deus já diz na sua palavra que só vós sois fortes e vencestes o maligno, se Deus já te deu esse grau, quem mais pode tirar essa autoridade de Deus? Aquilo que São Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está conosco, quem poderá nos deter, quem poderá nos atingir? Mas nós só somos fortes porque nós buscamos essa força em Deus. Então, caminha com Deus. Se você não é de Xande Alegria, se você é de outra cidade, se você é de outro estado, de outro país, busque Deus aí onde você está, na sua diocese. Procure uma pastoral de jovem na sua paróquia. Procure os jovens do EJC, da PJ, do Ministério Jovem ou alguma comunidade de aliança. Procure aí talvez a comunidade Samaria que vai lhe ajudar você a caminhar, tá certo? Então, fiquei muito feliz do seu sim. Eu que agradeço, né, pelo convite de poder... Vai ter mais vezes, viu, gente? Pelo sim, porque quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, a graça ela é derramada de qualquer forma. Então, ela é derramada primeiro na gente como canal e depois em você, como ouvinte dessa palavra, né? Então a gente fica por aqui, como Era já disse, compartilha, curte e comenta para que outras pessoas possam conseguir ver esse momento aqui. Você vê uma conversa descontraída, diversos assuntos, mudam um pouco algumas coisas, mas a finalidade é que a gente quer que você sinta e veja Deus agindo no seu coração. Amém? Amém. Então, continua conosco aí e também vê os demais vídeos que tem aqui no nosso canal, porque também nós temos um conteúdo preparado especialmente para você, tá certo? Tchau, tchau. Tchau.